Shalom, pessoal, tudo bem? O meu nome é Silvio, eu sou professor de inglês e professor de hebraico. Já vivo aqui em Israel há 23 anos e eu abri esse canal com o intuito de trazer para vocês um pouquinho do que é a vida aqui em Israel e também postar mini aulas, né? Uma série de mini aulas em hebraico para você que está pretendendo vir morar em Israel ou já está morando aqui em Israel há pouco tempo e necessita do que eu gosto de chamar de um hebraico de sobrevivência, né? O hebraico das ruas, o hebraico para você entender o que os israelenses falam e começar a falar, ter os seus primeiros passos em hebraico. E eu decidi começar a nossa primeira lição de hoje falando sobre os números, né? E por que números? Porque números são a coisa que nós mais usamos no nosso dia a dia. Para prestar atenção. Quando você sai, raramente vai ter uma vez que você vai interagir com as pessoas no supermercado, no trem, no ônibus, que você não vai precisar usar números, né? Falar números. Então vamos lá? Uma introduçãozinha antes. No português, substantivos e adjetivos eles são divididos em femininos e masculinos. O hebraico ele vai um passo além do português e várias outras partes da linguagem, assim como não somente como substantivos e adjetivos, mas também números, eles são divididos em masculinos e femininos, tá? E então isso é uma coisa, gente, que aqui em Israel, até mesmo para o israelense, isso causa uma confusão danada. Não se preocupa, porque com bastante prática você pega. Mas se eu poderia elegir um tópico onde o israelense nativo da língua comete mais erros, esse seria o tópico dos números, né? Então é muito importante prestar atenção e saber pelo menos o básico do básico, né? Então, sabendo aí, os números em hebraico são divididos em masculino e femininos, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos começar justamente pelos números femininos. E por que os femininos? Os números femininos em hebraico, eles são... Eu não sei se seria justo dizer, mas eles seriam os números que nós mais usamos no nosso dia a dia, né? Mais do que os masculinos. Os masculinos também são muito usados, tá, gente? Mas no dia a dia, eu diria que os números femininos eles são mais usados. E o porquê disso? Porque os números femininos são os números que nós usamos para... quando nós falamos o número do telefone, usamos os números femininos. Quando nós falamos a nossa idade, nós usamos os números femininos. As horas, na maioria dos casos, nós usamos números femininos. Eu vou postar uma aula especial sobre horas, mas fica aí gravado que geralmente não, sempre usamos os números femininos. Algumas vezes misturamos aí os masculinos também, mas isso é outro tópico que vai ser postado numa outra aula, especialmente sobre horas, tá? E usamos os números femininos quando nós estamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós sempre usamos os números femininos para contar. Por exemplo, se você der o teu número da carteira de identidade, você vai usar o número ou da tua conta de banco, alguma coisa assim, você vai sempre usar os números femininos. É por isso que nós estamos começando por eles, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Primeiro, olha lá. Efes, Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Tesha. Nessa aula, para não ficar muito extensa, eu coloquei números de 0 a 9, tá? Abaixo aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar os números, eu vou estender os números até 20, tá? E num vídeo posterior, quando falarmos sobre horas, aí eu vou ensinar números até infinitamente, né?
Tá bom? Então vamos repetir lá. Efes, achat, shtaim, shalosh, arba, chamesh, shesh, sheva, shmone, tesha. Então, como nós falamos, eu falei antes, nós usamos os números femininos para quando nós damos o nosso telefone para alguém, tá? Olha, por exemplo, a frase da apresentação. Ma hanayad shelcha. Ma hanayad shelcha. Prestando atenção, gente, que shelcha é seu, né? Ma hanayad shelcha. Ma, qual. Ha, o. Nayad. Nayad é celular. Shelcha, seu. Se eu tiver perguntando... Shelcha é quando eu estou perguntando para um homem, né? O seu. Tá? Lembra que eu falei que no hebraico muitas coisas são femininas, praticamente tudo é feminino ou masculino, né? Então, shelcha é seu. Se eu estivesse falando com uma mulher, eu ia falar shelach. Se fosse uma mulher, eu diria ma hanayad shelach. Tá? Então, ma hanayad shelcha ou ma hanayad shelach. Ok? E aqui nós temos os números. Efes, tesha, chamesh, shtaim, arba, chamesh, shesh, shmone, shalosh. Viu que eu usei todos os números femininos. Continuando. Uma coisa antes, né? Uma coisa interessante aqui da palavra nayad, né? Nayad. Essa é a palavra atual que mais se usa, que é mais usada pelos israelenses para falar um telefone celular, né? E por quê? Nayad quer dizer móvel, uma coisa móvel, né? Você vê aqui que na palavra nayad, nós temos a palavra yad, que quer dizer mão. Uma coisa interessante aí, né? Tá bom? Então, voltando lá. Ma hanayad shelcha, ma hanayad shelcha, ou ma hanayad shelach, efes tesha, chamesh shtaim, arba chamesh, shesh shmone, shalosh. Agora, uma coisa aqui interessante, eu vou dar um breakzinho aqui para poder falar da palavra nayad, né? Se um israelense pergunta para você, yesh lecha nayad? Yesh lecha nayad? Yesh lecha é se você tem. Você tem? Lembra que lecha é quando eu pergunto para um homem. Se fosse uma mulher, eu iria dizer lach, que inclusive é escrito da mesma forma, tá? Yesh lecha nayad? Você tem um celular, um celular, yesh lach nayad. Agora, se o israelense pergunta para você, atá nayad? Atá é você no masculino. Isso aí, gente. No hebraico, nós usamos uma palavra você para o masculino e uma palavra você para o feminino, tá? Então, aqui é como se eu estivesse falando para um homem, atá nayad. Se fosse mulher, o atá vira at, sem essa última letrinha aqui, né? Sem o rei aqui, então ficaria at. E a palavra nayad se transformaria em nayedet. Seria o feminino de nayad, nayedet. Agora, se um israelense pergunta para você, atá nayad ou at nayedet, o que ele está querendo perguntar, desculpa aí, o que ele está querendo perguntar é se você é móvel, ou seja, se você tem o teu próprio meio de transporte, se você não precisa de um ônibus ou de um trem, você tem um carro, uma moto, uma bicicleta, né? Então, atá nayad ou at nayedet, né? É se você é móvel, né? Se você tem um carro, o seu próprio meio de chegar, digamos assim. Então, voltando lá, né? No primeiro, yesh lecha nayad, se você tem um telefone, um celular. Yesh lach nayad, se você, mulher, tem um telefone, um celular.
Agora, atanayad, você é móvel, você tem seu próprio meio de transporte. Se for uma mulher, nayedet, né? Se eu perguntar se a pergunta for feita para uma mulher. Agora, atenção a uma coisa aqui, na palavra que eu coloquei aqui, que é nayedet, né? Nayedet, que se vê que ela tem esse taf aqui no final, que geralmente indica uma palavra feminina, nayad, nayedet. E se alguém nayedet, se alguém disser para você que ele está chamando uma nayedet, não quer dizer que vai chegar uma mulher dirigindo, quer dizer que ele chamou o carro de polícia. Isso aí, nayedet é o carro de polícia, né? Não é o camburão, não. Acho que é o próprio carro de polícia, né? Que se fala no Brasil. É bom, então, uma coisa interessante aí. Fizemos uma pausa aí dos números para poder ver isso, tá bom? Essa palavra que é muito usada aqui e é uma palavra interessante, uma forma, uma expressão interessante, né? Ela pode ser usada em diferentes contextos. Mas vamos voltar lá para os números, gente. Então, eu havia dito que nós usamos os números. Desculpa aí, gente, fazendo assim. Nós usamos os números para quando dizemos a nossa idade. Então, vamos ver aqui uma frase. Ben kama ata Hamud. Ben kama ata Hamud. Essa expressão aqui, ben kama, é como se eu falasse filho de quanto, traduzindo ao pé da letra, filho de quanto. O que quer dizer qual é a idade, tá? Então, ben kama ata. Lembra que atá é você para um menino, para um homem, né? Então, ben kama atá. Hamud é uma palavra muito usada aqui. No feminino é hamudá, né? Hamud ou no feminino hamudá. Então, ben kama atá hamud. Hamud quer dizer... tem uma série de traduções. Hamud quer dizer fofinho, um doce, bem, meu bem. É uma palavra que se usa quando você gosta de alguém, né? Principalmente para criança se usa muito hamud. Então, ben kama ata hamud. Ani ben shmone. Eu sou... Aqui seria como se eu falasse eu sou filho de 8, né? Ani é eu, ani, ben shmone. Eu tenho, no caso, eu tenho 8, né? Ben kama ata hamud, ani ben shmone. Olha o próximo exemplo na figura. Bat kamai. Bat kamai. Bat kamai. Olha como aqui eu usei ben kama. Ben kama é quando a gente pergunta a idade de um menino ou de um homem. E aqui embaixo, bat kama. Bat kama é quando se pergunta a idade de uma menina ou de uma mulher, tá? Bat kamai, i, quer dizer ela. Quantos anos ela tem? Bat kamai. E aqui nós temos uma expressão. En li musag. En li musag. En li musag. En li musag. Eu não faço ideia. Não sei. Não faço ideia alguma. En li musag. Próxima frase. Bat hamesh. Ulai. Ulai. Ulai, que é a última palavra. Ulai quer dizer talvez. Bat hamesh, ou seja, tem 5. Ulai. Talvez. Então, bat kamai, quantos anos ela tem? Em limusag, eu não faço ideia. Bat hamesh, ulai. 5 anos, talvez. Continuando. Como eu falei, nós também usamos os números femininos para dizermos as horas. Então, as horas. Vamos ver aqui o exemplo. Ma hasha'a Brasil. Ma hasha'a Brasil. Ma hasha'a é qual a hora? Qual a hora? Ma hasha'a. Ma hasha'a. B é no, em.
מה השעה בברזיל? Que horas são no Brasil? Aí a resposta, השעה 3 בברזיל. השעה 3 בברזיל. Essa primeira letrinha, é o, a. A hora, שעה é hora, 3 בברזיל. השעה 3 בברזיל, a hora é 3, ou 3 horas no Brasil, né? השעה 3 בברזיל, a hora é 3, ou são 3 horas no Brasil, seria. Vamos ao próximo? Olha aí o relógio. מה השעה עכשיו? מה השעה עכשיו? מה השעה, lembra que esse rei, a letra rei aqui quer dizer o ou a? Qual a hora? שעה é a hora. מה השעה? עכשיו. עכשיו. עכשיו quer dizer agora. מה השעה עכשיו? Vamos lá para a transliteração. מה השעה עכשיו? עכשיו השעה 1. עכשיו השעה 1. עכשיו quer dizer agora. Agora, a hora, uma. É uma. Ou então, são 1 hora, né? É 1 hora. O próximo. Olha aqui. אתה יודע מה השעה? אתה יודע מה השעה? אתה, lembra que nós vimos אתה? É você. Você para um homem, né? אתה יודע מה השעה? Você. E aqui nós aprendemos um verbo, יודע. יודע. אתה יודע. Você sabe. מה השעה? Que horas são? Você sabe. Que horas são? אתה יודע מה השעה? Se fosse uma mulher, lembra, né? Como nós falamos, ao invés de falarmos atá, você fala at. O verbo também, em hebraico, ele tem o feminino e o masculino. E ao invés de dizermos yodea para menina, nós falamos yodaat. At yodaat. Atá yodea, você sabe quando eu estou me dirigindo a um homem. At yodaat, você sabe quando eu estou me dirigindo a uma mulher, tá? Então, אתה יודע מה השעה? Você sabe que horas são? כן, אני יודע. כן, olha essa primeira palavrinha aqui. כן, אני יודע. כן, sim. אני, vimos antes, eu. יודע, sei. Sim, eu sei. כן, אני יודע. Se eu fosse uma mulher, o interessante é que a palavra ani, eu, ela é uma só. Tanto para uma mulher, graças a Deus, né, gente? Tanto para uma mulher quanto para um homem, ele fala ani, eu. O verbo vai indicar se eu sou uma mulher ou um homem. Então aqui, por exemplo, eu sou um homem, então eu vou falar ani yodea. E lembra, se eu fosse uma mulher, eu diria ani yodat. Tudo bem? Então, can, sim, ani yodea. השעה 3:05 דקות. השעה 3:05 דקות. A hora 3:05. Dakot, essa última palavrinha aqui, dakot, minutos. Eu estou introduzindo aqui uma outra palavrinha, né? Que nós temos chamesh, chamesh. Não, tá, porque é וחמש דקות, tá bom? São 3 e 5 minutos, né? Então, voltando lá nessa mesma frase, vamos voltar aqui para a conversação toda, né? אתה יודע מה השעה? אתה יודע מה השעה? את יודעת מה השעה? כן, אני יודע. כן, אני יודעת. השעה 3:05 דקות. Aqui, de novo, esse é um tópico para a próxima aula, mas aqui é a parte que o israelense, por exemplo, diria o minuto, né? Os 5, ele usaria o número masculino. Não sei porque, já perguntei aqui para os israelenses, ninguém sabe.
Porém, como nessa frase aqui eu estou terminando a frase com a palavra Dakot, que é uma palavra feminina, então eu tenho que usar um número feminino, tá? Mas, de novo, gente, não se preocupa, esse é um tópico para a próxima lição, para uma lição posterior. Mas, então, vai decorando aqui como tá? São palavras que você vai usar muito, vai ouvir muito aqui em Israel. Então, vamos continuar. Obviamente, nós usamos os números femininos com substantivos femininos, né? Antes de substantivos femininos. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Yesh li shtei mechoniot. Yesh li shtei mechoniot. Yesh li, eu tenho. Lembra que lá nós aprendemos Yesh lecha, você tem. Yesh lach, você tem. Se for uma mulher. E aqui eu estou usando Yesh li. Yesh li. Li é eu. É uma palavra que quer dizer a mim. Yesh li é eu tenho. Aprenda Yesh li junto, que quer dizer eu tenho. Yesh li shtei mechoniot. Agora, uma coisa que é interessante é que nós aprendemos o número 2 feminino como shtaim, tá? Porém, quando nós usamos o número shtaim antes de um substantivo, a pronúncia dele vai ficar shtei, tá? Então, yesh li shtei mechoniot. Mechoniot é carros. E a palavra carro, em hebraico, na verdade, ela é feminina, né? Então, yesh li shtei mechoniot. Eu tenho 2 carros. Próximo. Yesh li bat achat. Yesh li bat achat. Lembra? Yesh li, eu tenho. Yesh li bat achat. Lembra que nós aprendemos na idade o que quer dizer bat? Bat, filha. Né? Então, eu tenho uma filha. Uma coisa que é interessante é que quando nós falamos o número ou uma, né, em hebraico, o número ou uma ele vem depois do substantivo e não antes, tá? Como todos os outros números. Todos os outros números vêm antes, porém o número 1, para complicar a nossa história, ele vem depois do substantivo, tá? Yesh li bat achat. Eu tenho filha uma filha, tá bom? Também até que no português, né, gente, nós falamos uma, dois, duas, né? Eles também se dividem em masculinos e femininos. No hebraico, infelizmente, não acaba aí, continua infinitamente todos os números que nós temos que dividir em femininos e masculinos. Então, continuando aqui. Yesh li shalosh avodot. Yesh li shalosh avodot. Eu tenho 3 trabalhos. Avodot, trabalhos. Yesh li shesh shaot barakevet. Yesh li, eu tenho. Shesh shaot. Lembra que nós vimos a palavra sha'a? Aqui a palavra está no plural. Shaot. Sha'a, shaot. Yesh li shalosh. Shesh shaot. Eu tenho 6 horas. Ba. Lembra que nós aprendemos que esse ba ou be, né? Ele quer dizer em ou no. E temos uma palavrinha nova aqui. Rakevet. Rakevet. E rakevet é trem. Então aqui, yesh li shalosh. Shesh. Eu estou encucado aqui com a palavra shalosh, mas é shesh. Yesh li shesh shaot barakevet. Eu tenho 6 horas no trem. Ou seja, numa viagem, né? Yesh li shesh shaot barakevet. Eu tenho 6 horas para viajar no trem. Aqui nós aprendemos uma palavra nova, rakevet. Várias palavras, né? Mechoniot, avodot, rakevet e rakevet. Continuando então, pessoal. E, como eu falei antes, nós usamos os números femininos para contar e quando dizemos os números, tá? Aqui uma frase muito importante aqui em Israel que você vai ouvir muito no futuro. Ma mispar teudat hazeut shelcha.
מה מספר תעודת הזהות שלך? Qual? Mispar. Lembra que ma é qual, mispar, o número, e teudat zeut, aqui está teudat hazeut, mas falamos teudat zeut, é carteira de identidade. Ma mispar teudat hazeut shelcha. Qual o seu número de carteira de identidade? Lembra que essa última palavrinha aqui, shelcha, quer dizer é seu, para um homem. Se fosse uma mulher, como é que é? Shelach. Então, se eu perguntasse para uma mulher qual é o seu número de carteira de identidade, eu diria Ma mispar teudat zeut shelach. Como eu estou falando aqui com um homem, Ma mispar teudat zeut shelcha. Ok? Não, na verdade eu botei aqui shelach, né? O seu, como uma mulher. Agora aqui, gente, para terminarmos essa aula, o vídeo já está ficando aqui super, espero que vocês tenham paciência aí comigo. Nós vamos fazer um exercício. Pega caneta e papel e eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar o número, tá? Então, pessoal, nessa parte aqui nós vamos fazer um exercício de compreensão. E como é que vai ser? Pega caneta e papel. E eu vou falar o número, que seria como se fosse o número da teudat zeut, e você anota. E depois eu vou mostrar o número aqui na apresentação. Então vamos lá no exercício? Então é assim, o número. 6, 8, 4, 3, 9, 2, 5, 1, 0, 0, 0, 7. Mostrando o número. 6, 8, 4, 3, 9, 2, 5, 1, 0, 0, 0, 7. Valeu? Próximo. Anota aí. 0, 3, 9, 7, 7, 3, 1, 0, 9, 3, 2, 1. אפס, 3, 9, 7, 7, 3, 1, 0, 9, 3, 2, 1. Ok? O próximo. 8, 6, 2, 3, 4, 1, 1, 5, 2, 0, 4, 8. 8, 6, 2, 3, 4, 1, 1, 5, 2, 0, 4, 8. Espero que vocês tenham acertado. Nessa aula, é muito importante você voltar e ver esse vídeo várias vezes para você. Tem muito material aqui, muitas palavras novas, muita coisa para ser aprendida. Não se importa se você ainda não sabe o alfabeto hebraico, ler em hebraico. Aqui tem a transliteração. Se concentra em saber o que a palavra quer dizer e como usá-la. Então aqui, gente, todá, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, faz um like aí pra gente. E se você realmente gostou e quer receber as próximas lições, se inscreva aí no canal e estamos aí juntos e até a próxima lição, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.